Olá, amigos e amigas da Verbo Jurídico. Vamos dar início ao nosso encontro bem especial de revisão final para a prova do MP Rio Grande do Sul. Eu sou Leonardo Barreto, membro do MP, promotor de justiça do MP MG e leciono aqui no curso a disciplina Processo Penal. Vamos juntos, então, rever os pontos importantes, atuais, relevantes da nossa disciplina para a nossa prova. E aí, esse estudo será feito a partir da resolução de questões de provas anteriores do MP Rio Grande do Sul. No total, separamos 20 questões de provas anteriores, estão em um material de apoio, o curso certamente ofereceu o material a vocês. Se não tem o material em mãos, busquem o material e eu vou aqui lançá-lo em tela. Vocês vão ver, eu vou ficar aqui bem no cantinho, né, superior aqui da tela, comentando com vocês essas questões do nosso material de apoio, tá bom? Se for necessário, aí eu troco o material de apoio pelo nosso CPP, para ler aqui, eventualmente, algum artigo bem importante, tá bom? Eu também queria me colocar, desde já, à disposição de vocês, né, para que, se de repente ficou alguma dúvida, algo que não ficou muito claro, o gabarito aqui, de repente, vocês discordam, ou algum tema que foi estudado em aula deixou aí em vocês alguma dúvida, ou ainda vamos seguir juntos aqui no concurso, tenho certeza. Se quiserem aí qualquer apoio para etapas seguintes, eu fico aqui à disposição em redes sociais, tá? Anotem, eu falo aqui bem breve. Estamos no Instagram, é o professor.leonardo.barreto, professor.leonardo.barreto. Estamos no Twitter, é o Leonardo B de Barreto, M de Moreira Alves, Leonardo BM Alves, ou no Facebook, na nossa página www.facebook.com/Leonardo Barreto M Alves, ou busque nosso perfil pelo nosso nome completo, Leonardo Barreto Moreira Alves, tá bom? Dito isso, vamos aí colocar a mão na massa, vamos ao nosso material de apoio. Vou lançá-lo aqui em tela. Isso. Aí eu vou ficar aqui então, tá? Aqui na telinha pequena, olhando com vocês o material aqui. Então, vamos ver. Tá aí. Perfeito. Vamos à nossa primeira questão. Muito cuidado com a leitura do enunciado da questão, porque é muito comum que uma questão peça qual é a alternativa incorreta. É o caso. Qual é a incorreta? Tá bom? Então, assinale a alternativa incorreta. A. Não se admite oferta de proposta de transação se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, até aqui, ok? A pena restritiva de direitos, errado. Por sentença definitiva, isso estaria correto. O erro, portanto, aqui da alternativa A é quanto a esse termo, a pena restritiva de direitos. Não. O que o artigo 76
parágrafo 2º da Lei 9.099 de 95 vai afirmar é que não cabe a transação penal se o agente tiver sido condenado pela prática, sim, de crime, a uma pena privativa de liberdade. E aí também por sentença definitiva. Tá? Então, a A está incorreta, já é aqui o nosso gabarito. E aí eu vou ler aqui as demais, já aqui sabendo que estão corretas. Tá? Então, B, os conciliadores no juizado especial criminal são recrutados preferencialmente entre bacharéis em direito. E aí até se menciona o teor do artigo 73, parágrafo único da Lei 9.099 de 95. C, da decisão que homologa proposta de transação, que é o instituto que vem no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, oferecida pelo Ministério Público e aceita pelo autor do fato, cabe recurso de apelação. Isso está correto. No prazo, então, de 10 dias, prazo que vai aqui exigir não só a interposição do recurso, mas também o encaminhamento a um só tempo de razões recursais, recurso sendo julgado pela turma recursal. É um órgão colegiado do juizado formado por 3 juízes de primeiro grau. Também cabe apelação no juizado da decisão que rejeita a denúncia. Está correto também. Tá? Fora do juizado cabe o rese. Artigo 581, inciso 1 do Código. No juizado cabe a apelação. E está correta a E, a não reparação do dano causado pelo crime injustificado é causa de revogação da suspensão condicional do processo. Está correto? É o que prevê lá o artigo 89 em seu parágrafo 3º. Tá bom? É até causa de revogação obrigatória do acordo. Então, incorreta é a letra A. Segunda, assinale a alternativa, de novo, incorreto. Tá? Então, vamos ver. A. É vedado ao delegado de polícia arbitrar fiança em crimes cuja pena máxima ultrapasse 4 anos. Isso está correto? Acima de 4, só juiz. Abaixo de 4, delegado ou juiz. E se o delegado não arbitra, aí a parte interessada pode, então, pleitear ao juiz. Tá? B. Admite-se a prisão preventiva quando há dúvida sobre a identidade civil da pessoa. Sim, correto, é o que prevê o Código lá no artigo 313, parágrafo 1º. Ok? A letra A está também no Código lá pelo artigo 322. Ok? C. Admite-se prisão preventiva em crimes apenados com detenção. Não há no Código qualquer proibição em relação a isso, não há qualquer imposição que o crime seja punido apenas com reclusão. O máximo que vem no Código, lá no artigo 313, inciso 1, é que o crime tenha pena máxima superior a 4 anos de prisão se for um crime doloso. Não é isso? E mesmo se o crime tiver uma pena menor do que essa, menor do que 4, é possível a preventiva se estiver presente alguma outra hipótese do artigo 313. Então, o que vem no inciso 2 ou no 3, ou até aqui no parágrafo
primeiro, conforme vimos aqui na linha, na letra B de bola. Tá bom? D. Admite-se a concessão. Então, a C, né, está correta. D. Admite-se concessão de liberdade provisória mediante fiança consistente e hipoteca. O CPP prevê. A gente quebrar aqui, né, a ideia de que fiança é sinônimo de dinheiro. Não só, é sinônimo de entrega de valor. Valor que pode estar representado pela entrega de dinheiro ou título da dívida pública, metal precioso, hipoteca. Então, é possível. A incorreta, portanto, é a letra E. A prisão preventiva pode ser substituída pela prisão domiciliar quando o agente for maior de 70 anos. Na LEP, é o que se prevê, lá no artigo 117. Mas no CPP, a domiciliar do CPP, que serve para substituir a preventiva, exige que o agente seja maior de 80 anos. Tá bom? É o que vem lá no artigo 318 do CPP, lá em inciso 1. Ok? Então, a incorreta é a letra E. Perdão. Terceira questão. Vamos ver. Aí vem um enunciado um pouquinho mais longo. Aqui a telinha fechou um pouco, eu leio aqui, porque eu estou com a prova aqui também ao lado. Mas um caso prático. Temos que saber aqui aplicá-lo corretamente. Então, vem enunciado e afirma. Em uma ação penal, o Ministério Público, durante a instrução, eu vou ler aqui, acompanhe aquela parte ali que está fechada pela tela, eu vou lendo. Junta documento em língua estrangeira. Intimada a defesa especificamente sobre o documento, esta silencia. No momento de requerer diligências do artigo 402 do CPP, Ministério Público e Defesa nada requerem. Oferecidas alegações finais orais, o IMP vale-se do documento em língua estrangeira para pedir a condenação. A defesa, por sua vez, produz eficiente defesa sem fazer referência ao documento em língua estrangeira. Percebam que o documento, olha só, eu vou seguir aqui já para que entendam. O documento, ele até poderíamos discutir se seria obrigatória ou não a sua tradução, mas o ponto aqui, que a questão que indicar é outro. Ele foi juntado o documento nos autos lá atrás. A defesa teve ciência. Poderia falar sobre ele, se calou. O Ministério Público falou nos autos. A defesa voltou a falar, se calou. Isso é importante. Então, vamos seguir. Concluso para a sentença, considerando o documento em língua estrangeira, o juiz deverá. Tá? Vamos ver. A. Determinar a conversão do julgamento em diligência para que seja providenciada a tradução do documento por tradutor público ou, na falta, por pessoa idônea a ser nomeada pelo juízo independentemente da solução ser condenatória ou absolutória, ou ainda do uso do documento nesta solução. O documento não foi usado para nada, não interferiu em nada, né? Não foi relevante, não elucidou a causa
Não há qualquer nulidade se não houver demonstração de prejuízo, artigo 563 do Código. Não há nenhuma nulidade de ato que seja irrelevante para o deslinde, para a solução da causa, artigo 566 do CPP. Então, não é caso aqui nem de se impor mais a tradução, né, nem de, com isso, se provocar qualquer nulidade. Então, a A está errado. B, ordenar o desentranhamento do documento, já que em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa e não foi providenciada a sua tradução em momento oportuno. Errado. C, decidir pela conversão do julgamento em diligência para que seja providenciada a tradução do documento por tradutor público. Para quê? Ou na falta por pessoa idônea a ser nomeada pelo juízo apenas se for condenar o acusado e valer esse documento para tanto. Né? Errado. D, aprecia livremente a prova produzida, inclusive quanto ao documento em língua estrangeira, uma vez que a sua tradução não é obrigatória. Está aqui a correta D de dado. D de dado. E a E fala, resolver pela conversão do julgamento em diligência para que o MP e a defesa juntem cada um a sua versão em língua portuguesa do documento em língua estrangeira. Tá? Então, a correta é a D de dado. Quarta questão. Vamos ver? Petrônio, réu em processo por furto simples tem uma pena de 1 a 4 anos de prisão. Olha, 1 ano. Pena mínima igual a 1 ano. Lembra o quê? Vamos ver? Reúne todos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo. Ainda assim, fundamentadamente, o promotor de justiça deixa de oferecer-lhe o benefício. Nesse caso, sentindo do membro do MP, deve o juiz. Súmula 696 do STF. Deve o juiz o quê? A remeter os autos ao PGJ, aplicando-se por analogia ao artigo 28 do CPP, que é o antigo 28, né, o 28 antes do pacote anticrime, que é o 28 atual. Porque o novo 28, que veio com o pacote anticrime, está com eficácia suspensa. Então, se aplica o anterior, artigo 28, é esse aí referido na letra A da questão, remessa dos autos pelo juiz ao PGJ, para que avalie se é caso ou não de propor o acordo. Súmula 696, STF. As demais, portanto, estão erradas. Ok? Vamos, então, já seguir aqui. Quinta questão. Assinale a alternativa incorreta. Vamos ver? A carta rogatória para citação do réu, que se encontra em lugar sabido, no estrangeiro, suspende o curso do prazo de prescrição até seu cumprimento. Sim, isso está correto, é o que prevê o CPP, lá pelo artigo 368, né, do Código. Então, a A está correta. B de bola. A arguição de suspensão de jurado formulada por advogado exige procuração com poderes especiais. Na verdade, arguição de qualquer suspensão, não só de jurados. Tá bom? Então, a B é o que prevê o Código também, lá na parte da exceção de suspensão, está correta a B de bola. C. A arguição de suspensão do juiz formulada por defensor público prescinde
de procuração, né? Aqui, então, significaria que a procuração seria dispensável. Errado. Mesmo em se tratando de defensor público, a procuração é imprescindível. Então, a C está errada, é o nosso aqui gabarito. D de dado e E estão corretas, vamos só fazer a leitura. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Sim, é o que prevê a LEP, lá no artigo 66. E a E, não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória, pena de multa, matéria até sumulada pelo STF. Está correta. Por quê? Porque não se atinge a liberdade de locomoção do agente. Então, a quinta, a incorreta é a C. Sexta questão, vamos ver? Demétrio foi vítima de ameaça. O prazo para representação finda em 15 de janeiro. Vejam bem, representação do ofendido é instituto a ser encaminhado em até 6 meses desde a descoberta da autoria. Prazo que é decadencial. Prazo decadencial é aquele que não se interrompe, não se suspende, muito menos se prorroga. Então o último dia do prazo caiu em dia não útil, sábado, domingo, feriado, vai prorrogar para o dia útil subsequente? Não, se encerra ali. É a parte que tem um cuidado ou de encaminhar antes ou de ter que encaminhar de repente em um plantão, né, de delegacia, do Ministério Público e Judiciário. Então vem aqui, ó, que o 15 de janeiro caiu em plenas férias forenses. E daí? Então, nesse caso, o prazo, ó, ele não se interrompe, não se suspende, nem se prorroga. Então, a correta é a D de dado, não é interrompido por ser prazo decadencial. Bom? D de dado é a correta. Sétima questão, vamos ver, vai afirmar. Eurípides foi preso preventivamente por homicídio qualificado. Com um inquérito findo em mãos, o MP levou 15 dias para oferecer a denúncia. Encerrada a instrução em prazo razoável nas alegações finais, nas alegações orais, né? A defesa sustentou em preliminar que a denúncia não poderia ter sido recebida uma vez que ofertada fora do prazo do artigo 46 do CPP. Percebam, o agente está preso. De fato, o artigo 46 do Código vai prever que, se o investigado estiver preso, a denúncia é encaminhada em 5 dias. Se estivesse solto, é que o prazo seria de 15 dias. No entanto, o prazo para oferecimento da denúncia pelo MP é impróprio, ou seja, mesmo se a peça foi encaminhada fora do prazo, ela é válida. Há uma mera irregularidade. Basta que o juiz venha receber a peça acusatória para que a denúncia já produza efeitos. As consequências do descumprimento do prazo são permitir o início de uma ação penal privada subsidiária da pública e, no caso de agente preso, eventualmente, se permitir a discussão,
se há excesso de prazo na prisão ou não. Mas quanto à denúncia em si, é ato aqui, no máximo, irregular. Vai produzir efeitos se a peça for recebida. Então, vamos ver aqui. Nessa situação, o magistrado deve A. Reconhecer a pré-facial e anular a peça inaugural. Ela não é nula. No máximo, irregular. B. Afastar a pré-facial por ser mera irregularidade. Correto. Correto. B de bola é a correta. Tá bom? As demais, então, estão erradas. Vamos seguir aqui para mais uma. Nosso material tem 20 questões. Eu estou chegando aqui na oitava, quase na metade. Eu não quero que a aula fique muito extensa, então eu não vou fazer um bloco só, um bloco bem grande. Eu vou dividir aqui, de repente, em 2 blocos, se for o caso, até 3. Vamos tentar aqui ficar mais ou menos em meia hora, tá? Então, eu estou vendo aqui o tempo, a gente, para completar meia hora, tem mais uns 3, 4 minutos. Vamos à oitava questão, tá? Que vai afirmar, então, que num júri de alta complexidade, por envolver 5 réus com advogados, aqui diferentes, a sessão foi suspensa para que os jurados pudessem jantar. Numa das mesas sentaram 3 jurados e 2 oficiais de justiça. Durante a janta, um dos juízes de fato perguntou o nome de uma testemunha ouvida em plenário para outro jurado, que respondeu prontamente antes que o serventuário pudesse intervir. A conversa não foi além. O ocorrido foi levado ao conhecimento do juiz e do promotor. Nesse caso, deve haver. Bom, a partir do momento em que jurados prestam aquele juramento solene de que vão julgar a causa conforme a prova dos autos e sua consciência, eles se tornam incomunicáveis, não podem conversar entre eles, nem com terceiros, sob pena de uma nulidade absoluta. Agora, a regra da incomunicabilidade incide somente sobre o objeto da causa, sobre o crime, o réu, a vítima, eventualmente sobre alguma atuação de algum profissional, aqui no caso, promotor, promotora, advogado, advogada, enfim. Tá? O que ocorreu aqui não foi uma conversa entre jurados envolvendo propriamente o objeto da causa. Houve só um questionamento sobre qual seria o nome de uma testemunha ouvida. Então, com isso, um jurado não antecipa a sua tendência de voto, não revela o seu convencimento, que é isso que, no fundo, a regra da incomunicabilidade quer vedar. E aí, evitando que o outro jurado ou os demais tomem conhecimento, de repente, possam aqui contaminar a sua convicção. Tá? Então, aqui não há nenhuma nulidade. Vamos buscar isso aqui entre alternativas. Então, nesse caso, deve haver a continuação do júri por não ter havido nulidade. Já chegamos aí à correta. É o gabarito, letra A. A continuação do júri por não ter havido nulidade. Nona questão. Tá? Bom, que vai afirmar o quê? Marusa foi condenada pela prática de estelionato. A ré foi
Aqui, ó, intimada da condenação em, olha aí, 3/2/2014. O defensor constituído já havia sido intimado em 10/12/2013, via publicação do Diário Oficial. Bom, aqui, ó, já adianto. O prazo recursal para a defesa se inicia a partir de que momento? A partir da última intimação que foi feita. Seja ela do réu, seja ela do defensor. Aqui, no caso, quem foi intimado por último foi a ré, em 3/2/2014. Então, o prazo começa a correr dali. Ela foi condenada. Se ela quer recorrer, ela deve interpor o recurso de apelação, que tem prazo de interposição de 5 dias. Tá? 3/2. Então, vai se iniciar no dia 4/2. Né? Então, vamos, né? 4, 5, 6, 7, 8. 8/2. Se o dia 4/2 fosse dia não útil, aí teria que se prorrogar ao dia útil subsequente o início da contagem do prazo. Mas, certamente, isso viria aqui no enunciado da questão. Não veio, então aqui vamos levar em conta que o primeiro dia do prazo é, de fato, dia 4, e aí, contando os 5 dias, chegamos no último dia de prazo, o dia 8 de fevereiro. Agora, veio informação aqui só para confundir vocês. O mandado judicial de intimação da sentenciada foi juntado aos autos em 12 de fevereiro de 2014, e o recurso protocolado no dia seguinte, dia 13. Começa a contar o prazo a partir da juntada do mandado de intimação cumprido nos autos? Não. Súmula 710 do STF, não. Então, aqui, o recurso já é intempestivo. Vamos ver? A inconformidade foi recebida, seguindo os trâmites processuais normais. Ao receber o apelo para contrarrazões, o promotor de justiça deve considerá-lo conforme, olha aí, a jurisprudência majoritária é a súmula 710 do STF. Vamos ver o que? Ó, A, tempestivo, não, e oferecer suas razões relativas ao mérito. Errado. B, intempestivo, correto. E apresentar preliminar de não conhecimento do recurso, correto. A B de bola é, então, a correta. Bom? Vamos seguir aqui, então, para a questão 10. Tarquinho, servinte de pedreiro analfabeto, era casado e ainda assim, contraiu novo matrimônio em 21/3/2002. Crime aí de bigamia. O fato só veio à tona em 25 de março de 2014. Crime prescreveu? Não. Não. Daria para falar aqui, no máximo, em uma prescrição virtual. Mas o que ocorre aqui? Lembremos que a prescrição virtual não é reconhecida pelo STJ. Matéria sumulada. Ah, é isso. Então, vamos seguir? Aberto inquérito policial de ofício no mesmo dia
por ter a autoridade policial tomado ciência do evento por mim de extensa notícia jornalística, foi concluído rapidamente e o Ministério Público, frente às irretocáveis provas documentais coletadas nos registros públicos do duplo casamento, deve, consoante a jurisprudência majoritária, vamos ver aí, qual que é o gabarito? Esperar pela representação da última vítima não é crime submetido à representação do ofendido, então está incorreta. B de bola. Propor arquivamento pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ainda não é o caso. No máximo, a gente falaria na virtual, tá? Que não é, repito, não é admitida pela jurisprudência majoritária, que é o que vem ali. Ao menos no STJ, matéria sumulada, súmula 415 do STJ. C. Propor arquivamento por medida de política criminal face o decurso do tempo. Não prescreveu? D. Propor arquivamento porque o indiciado incorreu em erro sob a ilicitude do fato. Não. Logo, a correta é a D de dado, denunciá-lo pelo crime de bigamia. Tá bom? 10, a correta é a E. 11. Heráclides foi preso em flagrante como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 do Código Penal, em 15 de abril de 2014, às 15 horas. O flagrante foi convertido em prisão preventiva e o indiciado foi denunciado, mas a Defensoria Pública, não tendo obtido sucesso no primeiro grau, protocolou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado, alegando que pela certidão do registro civil anexada, o paciente nasceu em 15 de abril de 1996, às 8 horas e 7 minutos. O horário aqui importa? Não, nem um pouco. Porque a discussão aqui é se ele é maior de idade ou não. Tá? Então ele só se torna maior de idade ali às 8 horas e 7 minutos do dia 15 de abril de 2014? Não. O crime pelo horário, 15 horas, ele ainda era menor? Não. A partir de meia-noite, dia 15 de abril de 2014, já é maior, logo já é imputável. Tá? Sendo, portanto, inimputável. Foi o que foi alegado, mas não é o caso. Ok? O procurador de Justiça junto à Câmara Criminal deve propor a concessão da ordem para trancar a ação penal. Na verdade, aqui o enunciado ficou meio confuso. O que se quer saber é qual deve ser a postura do Tribunal de Justiça. Isso, caso de conceder a ordem ou não. Se ele é imputável, não é caso de conceder a ordem. Então, aqui, a concessão da ordem para remeter os autos para o juizado da infância e juventude, para as adequações devidas, não. A denegação da ordem. Perfeito, correto. O agente é imputável. Bom, então, o procurador
Justiça que atua junto à Câmara Criminal deve, na verdade, se manifestar para que o tribunal denegue a ordem 11, a correta é a B de bola. 12. O Z vai afirmar, perceba, uma embarcação nacional de grande calado, aqui de grande porte, destinada ao comércio internacional, viaja de Itajaí, Santa Catarina, para o porto de Rio Grande, para receber alguns contêineres e depois rumar para a África do Sul. Então, perceba, navio de grande porte, navio que tem capacidade de realizar viagem internacional. Se ocorre um crime no interior de um navio de grande porte, a competência é da Justiça Federal, conforme se extrai do artigo 109 da Constituição. Agora, Justiça Federal de que lugar? Tá? Vamos ver aqui, ó. Contudo, nas proximidades de Rio Grande, foi então o local ali em que o crime ocorreu. Marinheiro Temístocles, natural de Porto Alegre, se envolveu numa luta corporal contra o colega Guido, acabando por assassinar. A ação penal deverá ser processada. Bom, homicídio, crime doloso contra a vida, júri. Júri na Justiça Federal. De que lugar? Rio Grande, conforme o teor do artigo 89 do Código CPP, né, que é o primeiro local, logo após a prática do crime, que o navio toca, né, que foi o caso. Que, no fundo, é a aplicação até da teoria do resultado, né, porque seria o local em que se efetivamente se considera como praticado o delito. É o teor aí do artigo 89 do CPP. Então, competente aqui é a letra E, Tribunal do Júri da Justiça Federal do Rio Grande. Bom, é então a correta. Vamos seguir aqui. Questão 13. Vamos ver? Vigilino preso preventivamente por tráfico de entorpecentes em 25 de junho de 2014, através de advogado, impetrou habeas corpus perante o TJ Rio Grande do Sul, que foi denegado por 2-1 em 25 de junho de 2014. Denegação de HC por Tribunal de Segundo Grau. O paciente inconformado contatou o causídico e solicitou que ele continuasse buscando sua liberdade, ou seja, seguisse. Então ele vai ter que o quê? Vai ter que recorrer. O advogado, considerando a lei formal e a jurisprudência atual dos pretórios superiores, deve usar o seguinte remédio jurídico. Cabe o que aqui? Para atacar denegação de HC em tribunal de segundo grau, cabe um novo HC? Não. Muito embora se entenda que cabe uma ordem de HC de ofício, pelo que prevê o artigo 654, parágrafo 2º do CPP. Mas o instrumento correto aqui, pela parte, e a pergunta é essa, né? O que deve fazer o advogado? Não é impetrar um novo HC, porque o HC é cabível se não couber recurso. E cabe recurso? Sim. A Constituição prevê. Aqui é o recurso ordinário constitucional, é o ROC. Um ROC que vai para qual órgão?
Se é denegação feita por tribunal de segundo grau, o ROC vai ao STJ. Então, a correta é a D de dado, ROC para o STJ. Se a denegação fosse por tribunal superior, exemplo, pelo próprio STJ, aí caberia o ROC, mas que iria ao STF. Bom, então aqui a correta é a D de dado. 14. Assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Vamos ver? No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Sim, correto. Súmula 523 do STF. A falta de defesa configura nulidade absoluta, a sua fragilidade constitui nulidade relativa. Ok? Está correto. B. A transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, homologada e descumprida, não faz coisa julgada material e possibilita ao IMP a continuidade da persecução penal. E eu acrescento, ou requisitando instauração de inquérito policial, ou, se já houver justa causa, oferecendo a denúncia. É o que prevê uma súmula do STF, súmula vinculante, número 35. Então, está correto. C. No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo. Isso está correto, matéria sumulada pelo STF. Tá? Súmula 701 do STF. Então, muita súmula aqui na questão. Né? D de dado afirma, não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Também correta. Mais uma súmula aí em jogo. Súmula 704 do STF. Tá? Então, a incorreta é a letra E. É absoluta a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. Isso está incorreto, tá? Porque é relativa, conforme prevê a súmula 706 do STF. É relativa. Então, a E é a incorreta. Vamos lá? 15. Considere as seguintes afirmações. 1. Aqui, no final, a questão quer saber quais são as corretas. Então, já vamos indicar aqui se o item está errado ou correto. Tá? As condutas do usuário de drogas incriminadas no caput e no parágrafo 1º do artigo 28 da Lei 11.346 de 2006 são consideradas um tipo misto alternativo de conteúdo variado que prevê em penas de advertência, prestação de serviço à comunidade
e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Correto. Item 1, correto. Tá bom? 2. Os crimes eleitorais contra a honra praticados durante a propaganda eleitoral são de ação penal pública incondicionada, sim, porque vêm tipificados não no CP, e sim no Código Eleitoral. E o Código Eleitoral prevê que qualquer crime nele tipificado é de ação penal pública incondicionada, correto? E comportam a utilização dos institutos despenalizadores, da suspensão condicional do processo e da transação penal previstos na Lei 9.099 de 95, correto? Porque esses institutos se aplicam também na Justiça Eleitoral. Então, o item 2 está correto. 3. Juiz de direito antevendo que a pena aplicada em eventual sentença condenatória seria alcançada pela prescrição, pode reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva virtual, em atenção aos princípios da economia e salariedade processuais, segundo entendimento consolidado pelo STJ. Não. Olha, parte da doutrina assim entende. O item indagou conforme STJ. E já vimos aqui que a súmula 415 do STJ não reconhece a prescrição virtual. Então, o item 3 está errado. 4. A incidência da circunstância atenuante pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, por ser circunstância que sempre atenua a pena, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena consoante entendimento pacífico do STJ. É o inverso. Não é esse entendimento do STJ. Item 4, errado. Tá bom? 5. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95, correto, conforme prevê o artigo 41 da Lei Maria da Penha. E até por isso não são possíveis os institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo, matéria, inclusive, sumulada pelo próprio STJ. Então, aqui, o gabarito é D de dado, Apenas 1, 2 e 5 estão corretos. Tá bom? Dá tempo aqui para mais uma. Vamos seguir? 16ª questão. E aí a gente conclui o bloco e encerra o material no terceiro e último bloco. Vamos ver aqui que o enunciado afirma: Gomesindo foi julgado pelo Tribunal do Júri de Ibirobá por incurso no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, combinados com os artigos 29 e 61, inciso 2, a linha E, todos do Código Penal, e condenado a 13 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. A defesa apelou, alegando somente a nulidade do julgamento por má formulação dos quesitos, pois sua única tese foi a de negativa de autoria. Mas a magistrada
além dos 3 primeiros quesitos do artigo 483 do CPP, que são os quesitos da materialidade, autoria e o quesito genérico, se o réu deve ser absolvido. Introduziu por sua conta indagações a respeito da tese de menor participação no delito e da possível intenção do réu de participar de crime diverso. O MP de primeiro grau, em contrarrazões, sustentou a legalidade da decisão recorrida. João bem, o que ocorreu aqui? Houve violação da sistemática da quesitação. Tá? Percebam, houve a alegação de tese única de defesa, negativa de autoria. O quesito genérico serve para contemplar qualquer tese de defesa. Não cabe ao magistrado delimitar, né, ou melhor, desdobrar teses de defesa em outros quesitos. Por quê? Porque se entende que isso vai prejudicar a compreensão dos quesitos pelos jurados, que são os juízes leigos. E aí qualquer violação à sistemática dos quesitos resulta em nulidade absoluta, pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau. Então, o que o procurador de justiça que analisará o feito deve opinar? Deve opinar pelo reconhecimento da nulidade. Isso vem aonde? Letra A, não conhecimento da irresignação por se tratar de nulidade relativa, não é o caso. Não questionada oportunamente, errado. B, acolhimento da irresignação, sim, por se tratar de nulidade, o quê? Absoluta, correto. Correto. Ok? Aliás, fica a dica. Nulidade absoluta é toda aquela que vai resultar do descumprimento de norma constitucional. Júri é uma instituição prevista aonde? Em norma constitucional. Artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Por isso, normalmente, não é sempre, mas via de regra, nulidade que ocorre no júri é absoluta. Tá bom? Daí porque a 16ª questão teve aí como correta a B de bola. Partindo agora para a 17ª questão, que afirma: Licurgo, funcionário público municipal de Novo Hamburgo, cometeu prevaricação. Um juizado especial criminal, depois de todos os trâmites processuais, ocorreu sua absolvição. Em virtude de recurso acusatório, a turma recursal reformulou a decisão, condenando como incurso no artigo 319 do Código Penal. Como a defesa percebeu a ocorrência de vício insanável no veredito, resolveu impetrar habeas corpus. Percebam, é um HC contra ato da turma recursal, é isso, do juizado. E aí a questão quer saber qual é o órgão que vai julgar esse HC. Muito cuidado, porque havia um entendimento antigo do STF que o HC contra ato de turma recursal seria julgado por ele, STF. Isso não vale mais. Então, aqui, a letra A está errada. Tá? Não é o STF o órgão competente. Qual é? B de bola. A uma das câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Estado. Se é turma recursal aqui, como veio estadual,
vai ao TJ, o HC, impetrado contra ato daquela turma em recursão. Se fosse ato de turma em recursão do Juizado Especial Federal, aí iria, então, ao TRF. Tá bom? Então, 17ª é letra B de bola. 18ª. Vamos ver? Uma das câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Estado, por 2 votos a 1, proveu a apelação da defesa, anulando o julgamento pelo Tribunal do Júri de Cruz Alta, porque o promotor de justiça referiu em plenário que o réu tinha vasta folha corrida de antecedentes, sendo inclusive reincidente. Não se conformando com a decisão que entendeu ilógica e ofensiva ao CPP, procurador de justiça deve ingressar com o quê? Embargos infringentes? Não. Porque aqui é recurso privativo da defesa. Só pode ser usado em favor do réu, não é o caso. Aqui se quer um recurso em favor da acusação. Então, errado. B, agravo, não é o caso de agravo. Tá bom? Até porque a questão não delimitou que agravo é isso. Bem, o certo aqui não cabe agravo. Recurso extraordinário, há uma violação direta, imediata, a alguma norma constitucional? Não. Até porque a questão delimita, não se conformando com a decisão que entendeu ilógica e ofensiva ao CPP. Não foi a uma norma constitucional. Então, não cabe o RE. D, protesto por novo júri, um recurso já revogado desde 2008. Não é o caso. Logo, cabe o recurso especial por violação à lei federal, violação ao CPP. Tá bom? Então, a letra E é a correta. 19 é a nossa penúltima questão aqui do material. Vamos ver. Na comarca de Pelotas, Romão foi processado por tráfico de entorpecentes, que admite uma sanção de 5 a 15 anos de reclusão. Terminada a instrução, o doutor juiz de direito, ao sentenciar, entendeu que, na verdade, ocorreu o crime de oferecimento eventual e gratuito de droga, cuja pena máxima condenada é 1 ano de detenção. Em decorrência de seu entendimento, o magistrado, desclassificou o crime para o crime que não é mais de competência ali de uma vara de tóxicos, tá? De um juízo criminal singular. Pela pena, nós temos aí um crime de competência do Juizado Especial Criminal. Então, o que deve ser feito pelo juiz, conforme prevê o CPP? Tá? Lá no artigo, são vários artigos, mas eu destaco aqui o artigo 74 do Código. O que deve, então, ser feito? Já vamos direto aqui para a correta, é a D de dado. Desclassificará o delito e, após, encaminhará os autos ao Juizado Especial Criminal da comarca. Bom, é a providência correta 19D de dado. Vamos à última. O enunciado afirma: Atisson foi preso preventivamente por homicídio qualificado. O corpo da vítima só foi encontrado no curso do inquérito policial,
tendo o cadáver logo depois sido submetido à autópsia pelos legistas do IGP. Pronunciado, recorreu em sentido estrito. Nas razões, a defesa citou em preliminar a nulidade da prova pericial, por não lhe ter sido oportunizada a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Então, bem, olha aí. Estamos falando de um exame de corpo de delito que foi feito na fase de inquérito policial. Quesitos, assistente técnico, né? Contraditório e ampla defesa no inquérito? Não, hein? O exame de corpo de delito na fase de inquérito é produzido de forma inquisitiva. Não há atuação das partes, não há encaminhamento de quesitos, tá? E não há a atuação do assistente técnico, que vai atuar em juízo. Cumpridos os artigos 588 e 589 do CPP, o FIG chegou ao segundo grau, recebendo o procurador de justiça, no seu parecer, deve propugnar para que a Câmara Criminal faça o quê? Afaste a pré-facial, por ausência de previsão legal naquele estágio do processo correto, perfeito. É a alternativa correta. Não há previsão alguma no CPP de observância de contraditório e ampla defesa na fase de inquérito. Não há previsão, portanto, de encaminhamento de quesitos, né, para fins de realização do exame de corpo de delito na fase do inquérito. Também não há para a atuação do assistente técnico aqui na fase de inquérito. Então, A é a correta. Bom, com isso, encerramos aqui o nosso material, encerramos a nossa revisão final para o MP Rio Grande do Sul. Espero que aqui, resolvendo questões e fazendo aí uma revisão bem pontual de temas, a aula tenha contribuído, né, para o estudo de vocês, para essa revisão final para a nossa prova. No mais, fica aqui meu muito obrigado pela confiança de vocês na Verbo, aqui no nosso trabalho também. E ficam meus sinceros votos para que tenham boa sorte na prova. Muita calma, tranquilidade, tenham certeza de que se prepararam, chegaram até aqui, estão prontos para que obtenham a aprovação nesse primeiro momento e vamos seguir juntos. A ideia aqui na Verbo é de mãos dadas, juntos até a posse. Então, já fica o convite, eu que sou coordenador do curso de carreiras jurídicas, promotor de justiça aqui na Verbo, em nome de todo o curso, eu quero convidar vocês para seguirmos juntos até a posse, né? Vamos fazer todo o possível para que vocês sejam promotores, promotoras de justiça do MP Rio Grande do Sul. Logo em breve, vamos ser colegas de MP, tá bom? Boa sorte, sucesso, seguimos juntos aqui na Verbo. Um grande abraço e até breve.